Estamos de volta com Política Cruzada aqui na tela da TV Paranaíba, Rede Record. Estamos falando sobre a maioridade penal e antes de voltar aqui na discussão com os nossos convidados de hoje, eu quero chamar o meu amigo, colega Rafael dos Anjos, apresentador do programa Balanço Geral, que vai trazer uma novidade para a gente. Rafael, você preparou uma série de reportagens para o Balanço Geral nessa semana, é isso? Bom dia para você. Olá, Danilo Cacheta, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando Política Cruzada neste domingo. E eu estou aqui também para fazer um convite para todos que acompanham a programação da TV Paranaíba. Na próxima semana, essa semana que se inicia, nós vamos trazer uma série de reportagens sobre um assunto que muita gente não gosta de falar, luto. Até porque o Balanço Geral trata muito sobre homicídios, mortes violentas e resolvemos fazer uma série especial para chamar a atenção das pessoas sobre esse tema. Olha só. O Balanço Geral traz uma série de reportagens sobre um tema que muita gente não gosta de discutir. Nós vamos falar sobre a morte. Vamos falar sobre o luto. Uma dor que para muitas pessoas parece não ter fim. Vamos conversar com especialistas sobre o tema e passar orientações para você sobre como fazer, de que forma agir para se livrar dessa dor tão difícil, tão terrível, que é a perda de um ente querido. Também vamos conhecer pessoas que trabalham com a morte todos os dias, no cemitério, no crematório, e depois de um longo dia de trabalho, conseguem deitar na cama e dormir. E a fé, a crença, de que forma isso pode ajudar uma pessoa a esquecer ou amenizar essa dor tão constante, a dor da perda, a dor do luto. Imperdível, não se esqueça, na próxima semana a gente vai falar sobre esse assunto. Você de casa acompanha sempre o nosso Balanço Geral na hora do almoço de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Danilo, muito bom dia para você e para todos que acompanham o Política Cruzada. Tá certo, Rafael. Estaremos juntos então no Balanço Geral, segunda-feira, a partir de meio-dia. Bom, vamos retomar aqui a nossa discussão sobre a maioridade penal, que ao meu lado o Dr. Carlos Alves, que é advogado, mestre em Direito Penal, e o Dr. Edson Magno de Macedo, juiz aposentado. Dr. Edson, queria começar esse bloco com o senhor, para o senhor poder compartilhar um pouquinho da experiência que o senhor teve enquanto juiz lá da Vara da Infância e Juventude. Os casos que chegavam lá, tinham recuperação? Eram possíveis de ressocialização? Porque o juiz, ele tem um pouquinho de psicólogo também. Então ele consegue identificar se aquele menor, aquele adolescente, ele tem condição de ser reeducado, ressocializado? Olha, para minha alegria, Danilo, eu recebo muitos abraços até hoje de meninos que estiveram no CESEU e chegam e me dão um abraço, perguntam se eu lembro deles, me falam que eu me conheci no momento ruim da vida dele, mas que agora ele é diferente, está casado, está trabalhando, empregado. Isso acontece com muita frequência, para mim é felicidade. Pais que me abraçam na rua e de uma maneira exagerada, falam que eu salvei a vida dele quando eu devolvi para ele o filho que ele havia perdido. Eu tinha muito pouco contencioso na vara da infância. A maioria dos pais queriam menos do que eu queria dar. Muitas vezes eu chamava um pai bom, que é a maioria, para devolver, para desinternar um filho dele. Eu falei, não, doutor, ainda não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, calma, tudo tem um momento certo. Esse é o momento de nós darmos a mão para o seu filho, mostrarmos para ele que nós acreditamos nele. Se nós demorarmos mais, nós vamos perder esse menino. Eu vou te ajudar, você pode vir aqui na hora que você quiser que eu vou te atender. Eu tinha que convencer o pai a receber o menino em casa de volta, tirar ele da cadeia. Mas pai responsável, pai que tinha preocupação, que tinha medo de ver o filho ser morto na rua por bandidos, até pela própria polícia no cumprimento do dever legal. Então, eu recuperei e ajudei a recuperar muito menor em Uberlândia, tenho muito orgulho de dizer isso. Eu sou, de vez em quando, eu sou assim, eu sinto uma alegria imensa de encontrar com esses meninos, com esses pais, com essas mães por aí. Outras que dizem para mim resignadamente, doutor, infelizmente perdi o meu filho, ele não deu certo, morreu, outro está na cadeia. Mas a maioria
são minhas amigas, que apoiam o trabalho que eu tentei fazer. Muitos advogados, eu tinha que piscar para ele, pedir calma, porque eu tinha que dar uma bronca danada no menino, e depois eu explicava que ele sabia, ele já me conhecia, que aquilo era mais de um teatro, para amedrontar, para mostrar o lado ruim da justiça para o menino, e a gente recuperava muito. A recuperação na vara da infância e da juventude dos menores infratores é muito grande, comparada com os maiores, é muito superior. Nós temos que acreditar nisso. E olha, eu acho que é uma questão de humanidade também. Não acredite que a redução da idade penal vai diminuir a violência no Brasil. Porque se hoje os traficantes estão usando meninos de 17 anos, amanhã vão usar de 15, de 14, aí não vamos abaixar para 14? E se pegar os de 12, de 13, não vamos abaixar para 12? Não resolve. Esse exemplo que o senhor está dando, eu queria até fazer referência à estudante de jornalismo Camila Ávila, que escreveu um artigo que eu li, e o artigo é exatamente, doutor Carlos, intitulado A Maternidade do Crime. Porque da maneira, é esse exemplo que o doutor Edson deu, da maneira que foi chegando, será que nós vamos chegar à maternidade do crime? Isso vai acontecer certamente, porque, olha só, o desenvolvimento de todo esse processo, de toda essa gestão do crime aí, isso envolve a nossa sociedade, isso envolve a implementação de direitos sociais, isso envolve como a sociedade está se organizando, como ela distribui renda, como ela se educa, isso envolve todas essas questões. Igual, por exemplo, e infelizmente a nossa sociedade hoje, ela está organizada, ela está pautada, ela está com medo. Ela está com medo e enxerga uma crise. Toda sociedade que está com medo e enxerga uma crise, ela tende a ser conservadora. E a gente começa, e aí o Poder Legislativo começa a soltar esses projetos de emenda constitucional, joga em debate, e a sociedade consome isso, porque uma sociedade em crise, ela quer uma resposta. E a resposta nem sempre ela vem a contento para o enfrentamento do problema. Muitas vezes ela vem a contento para atender a necessidade imediata do político. E criar um problema para o operador do direito, porque nós teremos um problema depois na hora de aplicar essa lei, na hora de interpretá-la e aplicá-la. Então ela vem a contento para o político. E é isso que tem acontecido hoje no nosso país. A dinâmica social, ela está rápida, a sociedade é complexa e a sociedade vive com medo hoje. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, Uberlândia, mais de 90% da população de Uberlândia, certamente ela vive com medo. Acredita que Uberlândia é uma cidade violenta. Professor, eu gostaria que, a princípio, essa ideia choca. Mas eu queria que você levasse para o travesseiro. Imagine que a partir de amanhã não seja mais considerado crime a produção e distribuição de drogas. Ou seja, você pode comprar cocaína, maconha, crack, pagando R$2 o quilo, ou até menos. Mas tem que ser uma atitude global. Não é só o Brasil, não. Tem que ser o mundo civilizado inteiro. Você vai concordar comigo que nós acabaríamos com 90% ou mais dos crimes na nossa cidade. A nossa cadeia, que hoje está cheia, se esvaziaria. A nossa polícia, que não dá conta da metade dos serviços, passaria a ficar folgada. Nós teríamos os detetives sobrando para investigar os poucos delitos que aconteceriam. Você poderia dormir com a porta da sua casa destrancada. Você poderia parar o seu carro na rua e largar a chave na ignição. Porque a maioria dos furtos, roubos e homicídios que acontecem na sociedade estão interligadas com a droga. Mas não é com o uso da droga, é com o comércio da droga. Nós temos que focar o combate no uso. Nunca pregue a liberação do uso de nenhum tipo de droga. Mas a produção e distribuição é possível. Nenhum país que acreditou, que incentivou, que liberou o uso de drogas se deu bem. Mas nós temos que acabar com a renda do narcotraficante, que corrompe, que elege deputados, prefeitos, vereadores, senadores e até presidentes da República por esse mundo afora. Nós temos que tirar esse dinheiro que eles compram armas, compram aviões, compram automóvel de luxo, corrompem autoridades, contratam os melhores advogados do Brasil. Temos que tirar o dinheiro desse povo e tirar deles o interesse de ficar nas esquinas oferecendo droga para os nossos filhos. Aí nós vamos tratar o uso de droga como um problema de fato social e vamos punir quem usar. Se for uma autoridade, vai perder o cargo, vai perder o título de eleitor, vai perder a carteira de motorista.
vai perder o direito de frequentar o Praia Clube, o Cajubá e etc. Nós vamos punir essas pessoas e vamos levá-los para a cadeia também. Vamos obrigá-los a passar finais de semana recolhidos em locais públicos. Nós vamos punir quem usar droga como psicotrópico. Mas vamos acabar com o lucro do traficante, vendendo essa porcaria a preço baixo. O alívio, o sofrimento das pessoas vai ser imenso. Esses pais têm filho viciado, que sai de manhã, o pai não sabe se vai voltar vivo, ou você vai para a cadeia, acabou, o pai vai lá, compra 2 quilos da branquinha, põe na prateleira e fala, isso aqui é cocaína, você sabe que não pode usar mais, eu não tô nem aí. O menino vai ficar em casa cheirando aquela porcaria até morrer, vai dar sossego. Meu Deus do céu, não, definitivamente não. Mas uma coisa eu concordo no que o Dr. Edson falou. A macrocriminalidade, ela se liga à microcriminalidade. Então, se você vê Uberlândia hoje explodindo os índices de criminalidade, você pode ter certeza que existe uma questão macro, que está inserida globalmente, e uma questão micro, que aquela pessoa que subtrai o celular ali no centro da cidade, possivelmente esse celular vai ser trocado por drogas. E esse crime organizado e essas pessoas que estão envolvidas na macrocriminalidade, elas estão recrutando pessoas cada vez mais novas. Então, isso não é só um problema de baixar de 18 para 16. Isso é um problema que a gente tem que enfrentar, isso é a qualidade de Estado que a gente quer ter. Isso tem um pensador chamado Boaventura Souza Santos, ele fala isso. A questão de discutir, eu tenho que discutir é a qualidade do Estado que eu quero. Ou seja, é a qualidade de Estado e a qualidade de sociedade que eu quero. Que tipo de sociedade que eu quero? Igualitária? A gente tem dificuldade, uma série de dificuldades de implementar direitos sociais. Vai ser agora, né? E agora? Será que é só, simplesmente, através de uma mudança de um dispositivo constitucional que eu vou passar a implementar? Não é assim. Não é assim. Tá certo. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou, é tão curto e o assunto é tão amplo, né? É verdade. Mas eu tenho certeza que nós teremos outras oportunidades para aprofundar um pouquinho mais. Vamos Edson, aí, Danilo. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, foi um prazer. Um prazer foi meu. Dr. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Já fiquem convidados para outras oportunidades aqui no Política Cruzada. Bom, você de casa, meu muito obrigado pela companhia. Um excelente domingo para você. Obrigado por acompanhar a programação da TV Paranaíba.